É isso que eu sou? É isso que eu tenho? Mochila vazia, vida vadia. o mundo gira. Assalto todo dia. Não adianta crescer. Tem que ter Pra pra perder. perder. Porque hoje eu sou ladrão, artigo 57, as cachorras me amam, os negócios se derrete. Hoje eu sou ladrão, artigo 57, a polícia bola um pano, sou o herói dos pivetes. Hoje eu sou ladrão, artigo 57, as cachorras me amam, os negócios se derrete. Com base na obra Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, e em fragmentos de autoficção, a peça de junho do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. Pretende questionar e investigar a criação e construção de identidade e suas necessidades de afirmação e validação a partir do outro. O espetáculo Dois Fudidos, ele é uma adaptação / desconstrução de uma peça chamada Dois Perdidos numa Noite Suja, de um dramaturgo brasileiro chamado Plínio Marcos. É uma história que fala sobre esses dois personagens do Plínio Marcos, intermeado com a gente, os atores. A gente faz uma mistura bem teatro pós-moderno, assim, tentando colocar o real em cena. A gente fez um mashup, assim, uma sacudidela, dentro da dramaturgia e trouxe a peça para os dias de hoje e para dentro das nossas inquietações. Então a gente traz esses personagens do Plínio Marcos, que são personagens que estão em vulnerabilidade social e que tentam se colocar de alguma maneira no mundo. O Tonho, ele tenta conseguir um emprego e o Paco, ele quer ser o bandidão, ser o fodão, entendeu? E daí a gente traz as nossas angústias, sabe? O que nos torna a gente. Se tu visse todas as coisas que a gente tinha no início do processo e com o que a gente tem agora, são coisas absurdamente distintas. Tinha coisas que a gente queria falar, a gente tinha até uma Ave Maria, que eu fazia uma Ave Maria, eu rezava a Ave Maria e ia desconstruindo com movimentos bem enviadados, sabe? E aí perpassam temas que já tinham na peça original, como a questão da desigualdade social, a marginalização das pessoas em situação socialmente e economicamente vulneráveis. Situações de opressão que eu e a Regina pudéssemos vir a sofrer ou sofremos no dia a dia. Questões como racismo, homofobia, machismo, todas essas coisas. Não é simples tu simplesmente ignorar essas coisas e seguir tua vida. Não, é muito foda tu querer só ser de boas quando tu tá numa parada e as pessoas vão recolher seus filhos, recolher suas bolsas, porque tá um preto com cabelo descolorido chegando. Eu sou um número, eu sou meu CPF, eu sou o meu RG, eu sou minha inscrição aqui da URGS. Eu sou meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eu sou todos os meus amigos. Dentro dessa contemporaneização, vamos ser sinceros, não são dois perdidos, são dois fudidos. E um detalhe é do asterisco, que é uma escolha queer para o nome, brincando exatamente com essa questão da autoficção, que é uma atriz nesse universo de personagens masculinos, mas que se revela enquanto atriz, nunca é velado que é uma atriz fazendo. O fato de a gente ter um ator gay, o fato do diretor, eu, ser transexual, então a gente está todo dentro desse diálogo das questões queer também. É por isso que tu é atriz? É por isso que tu é atriz? Pra ficar fugindo das respostas que o mundo te pergunta? Hein, Regina? Fala, porra! Vai te apegar a personagem, né? Eu sou atriz não pra fugir de resposta. Eu achei que era Eu sou desconstruidora. atriz pra procurar a resposta. Então a gente entrava numa outra questão, porque é uma peça que tinha um texto muito machista. Mas como que a atriz, Regina, reagia e lidava com esses machismos da peça e os machismos de fora da peça? É uma ideia de poder dizer o que as pessoas querem e esperam de ser homem ou de ser mulher, sabe? E de que a gente, tá se colocando enquanto ser humano e tá questionando isso, sabe? Porque a gente não tem respostas, mas a gente coloca, tipo, o ponto de interrogação em cena, assim. Eu sempre fui
meio que acostumada a fazer personagem masculino, então pra mim não foi uma grande descoberta fazer um personagem masculino. Claro que esses personagens têm sua descoberta, mas eu gosto muito de brincar com essa ideia de que a gente pode circular entre papéis e que a gente só tá tentando viver e se colocar no mundo. Tu te acha melhor que os outros, né? Eu estudei, poxa. Eu podia ser alguma coisa na puta da vida. Eu também estudei, cara. E sabe onde é que eu prestei vestibular? No assalto do busão, na agência bancária, me fumei ladrão. Não! Eu não me sinto mais inferior. E aí, neguinho, agora eu tenho meu valor. A questão, por exemplo, da homofobia. É uma questão que era já um pouco presente e insinuada no texto original. Mas como que ela se transpõe hoje em dia para a cena e com um ator gay fazendo? As nossas inquietações cada vez mais afloradas, nós íamos alimentando cada vez mais isso. E isso surgiu da Ave Maria, que eu tinha falado antes, que era uma cena que eu rezava uma Ave Maria enquanto fazia esses movimentos aviadados. E daí surgiu um lip sync que originalmente era um lip sync de uma música da Madonna chamada Jump. Só que fugia da estética da peça, da concepção, não tinha nada a ver. Como é que do nada me surge Madonna? Então, uma referência muito viva e próxima pra mim foi Bicha Preta, da Linda Quebrada. É uma cantora extremamente militante, extremamente política. Bicha estranha, boca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. A gente queria muito criticar esse falocentrismo e a gente não colocava e não falava nada sobre a mulher. É uma coisa muito importante a gente evidenciar isso, desenhar, porque é muito falado sobre masturbação masculina. Tem uma ode ao pênis no mundo, assim, eu acho. E a gente queria evidenciar que, bom, pode ter uma ode à buceta também, sabe? E então foi uma coisa minha e do Ralph, assim. Que é uma cena que a Rê expõe as questões dela a partir das opressões do Paco, mas que são opressões que originalmente no texto já tinham, mas ficavam um pouco encobertas por serem dois homens. Mas com o olhar e a perspectiva da Regina, essas questões saltam e tomam uma outra camada. Essa cena ela tem toda uma construção muito íntima minha de colocar coisas que eu não entendo. Aí no meio dessa cena eu tenho um surto psicótico, assim, e eu desconfio dos outros, desconfio de mim mesma, e essa coisa se mistura. Todo o texto que eu falo, me olhando no espelho, é o estádio do espelho do Lacan, assim, que eu, nas minhas palavras, mas é o estádio do espelho. Tem muito essa confusão que quando a gente se constrói ser humano, a gente se constrói a partir do olhar do outro, né? E é isso que eu questiono, assim. Até tem toda uma questão da mulher ser vista como histérica ou louca porque conseguiu sentir prazer, ter orgasmos e tal. Então é isso que a gente coloca, né, evidencia ali que, bom, nós precisamos falar sobre o prazer feminino, não são só os meninos que se masturbam e tal. Não é culpa tua. Não é culpa tua. A culpa é minha. Eu sou Deus. Eu sou deusa. Eu atingi o orgasmo. Ai, eu sou louca. Não. Sou louca, histérica, louca, perseguida, pervertida. O jornal foi inicialmente uma ideia minha, que eu abandonei no meio do processo, mas que durante a peça, enquanto grupo, nós percebemos que era um elemento importante e crucial para a linguagem da peça. Tanto por essa coisa midiática, que está sempre presente, que a gente vive num tempo de hiperlink, e com muito lixo, muita poluição, muito banner, slogan, toda essa coisa da propaganda do Fly, então o jornal remete a isso. As caixas de jornal, fazendo essa remetência ao trabalho dos personagens do texto original, que eles são estivadores, são carregadores de peso em mercado. Eu acho que se eu pudesse definir a peça em uma palavra, eu definiria como sujeira. É uma peça muito suja. Eu acho que, tipo, olha o cenário, as coisas são meio que largadas, tem um raio de um andaime no meio do palco. As falas, os textos, os diálogos, eles saem de maneira mais suja. E os andaimes veio de uma casualidade, como o Fabrício havia comentado, dessa questão também de trazer essa urbanidade e essa questão concreta da obra, do trabalho pesado, para, além de ambientar esses personagens, também trazer para a cena e para o palco essa contextualização urbana e caótica. Ainda tem dessas, né? E aí, o que eu posso fazer? Hein? O que tu pode fazer eu não sei. Mas eu sei que lá no mercado tu não vai mais poder baixar, não. Tá todo mundo te chamando de bonequinha do Paulão.
Hein, bonequinha do Paulão? A ideia da trilha, inicialmente, era o universo do Bacchus do Blues. Me matando, porra! Eu tô me matando! Você tá aplaudindo e eu tô me matando! Eu tô me matando! E a gente começou a pirar nisso, fomos cada vez mais procurando músicas, daí a gente chegou na conclusão que do Bacchus do Blues foi por uma outra ramificação que era o submundo hip hop. Depois a gente viu que isso não era o suficiente para falar todas as coisas que a gente queria falar, sabe? Então a gente aumentou para submundo hip hop funk. É o papel do mal, é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, eu te apresento famoso real. A carteira! Comecei a trabalhar com a gurizada, adolescentes, num estágio, assim. Eles escutam muito isso e eu lembro a primeira vez que eu escutei Papel do Mal de um paciente, ele ficou tão animado. Ele escutou o Papel do Mal, uma música que eu uso em fala, e ele ficou tão feliz e aquilo representava tanto pra ele, sabe? Daí eu pensei, nossa, por que eu não gosto dessas músicas, sabe? Elas falam tanto das pessoas, sabe? E é incrível, me coloca muito nesse estado, assim. E hoje é o que eu mais escuto. Rap e funk e hip hop, né? É isso aí. Quem é você? O figurino começou a ir de encontro com a trilha sonora que já estava vindo de encontro com o cenário. Então, para dar essa questão da urbanização, a gente foi ligando esses elementos. Então, bermudão de moletom, bermudão largo, camiseta larga, com elementos... a gente tem uma K-47 na camiseta, sabe? A gente tem um fuzil na camiseta. A camiseta do Paco foi um achado, assim. A gente ficou muito tempo procurando, aqui a gente vai colocar a camiseta de futebol, tem que representar alguma coisa masculina e tal, não sei. Daí a gente achou essa camiseta com um fuzil enorme, a gente disse, nossa, essa camiseta é a camiseta do Paco. Aí a gente pegou a camiseta e eu me sinto muito bem quando eu tô vestindo ela. Eu sou o Paco maluco, entendeu? Aquela camiseta, ela representa totalmente o tênis da Nike, né? E toda essa evidência da marca e de um poder que lhe se dá a partir do figurino, né? Então, esses elementos que envolvem o mundo urbano, dentro do universo cultural do hip hop e também do universo cultural da criminalidade. Tem a luz da Virgínia também, que é uma luz que ela fez no ano passado e agora a gente, na Corpo Santo, reviu alguns conceitos, porque a gente fazia na Alziro e tinha uma ideia de ser um lugar menor, assim, de enclausuramento, de alguma forma, e tivesse mais uma proximidade com o público. E agora transferiu para cá, mas era uma luz que buscava esse ambiente de rua, essa coisa dos focos, sabe? A gente partiu sempre dessa coisa de deixar mais urbano, assim. Então eu procurei sempre pegar as gelatinas que deixassem o branco, tirar aquele amarelado do teatro e tal, deixar bem branco para que fosse uma rua e também procurar sempre uma penumbra. Também nunca iluminar totalmente o rosto deles de frente, mas sempre dar um desenho, uma sombra também, que deixasse meio eles rua, mais pesados também, uma sombra que deixasse muito o olho deles como se eles estivessem sempre acabados e tal, fudidos mesmo, de fato. Que auxiliassem a dar esse ar de confinamento, desse enclausuramento que esses personagens estão no meio disso tudo e dessa situação sem saída, em que a última saída é a morte, em que não tem mais solução. Como é que tu sai disso? E tem umas cenas que são feitas totalmente na transição de luz, então é uma coisa muito importante. A cena que a gente fala do assalto é totalmente troca, assim, pela luz, assim. Então daí a gente começa a falar sobre um rap nosso e sobre as nossas percepções sobre assalto, ser assaltado e o que a gente imagina que seja assaltar, né, de alguma forma. E é a luz que faz isso. Tu vai dar pra trás, né? Eu sabia. É uma bicha mesmo. Vamos lá, então. Exatamente. Aqui tem tudo que a gente pegou. A gente pode começar com a grana. Eu espero que o público ele venha aberto, vazio, no sentido de querer absorver todas essas referências que nós temos, absorver as nossas pirações, porque é muito, 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 muito legal pensar que essa peça é algo que está dentro da cabeça de cada um de nós. Regina, Ralph, Fabrício, Virgínia, a Jess, que veio como fada madrinha, do Luiz,
de todo mundo que está fazendo parte desse espetáculo, tu entende? São pirações nossas que estão nesse espetáculo. E eu espero muito que as pessoas chegam aqui abertas para absorver esse monte de referência, esse monte de lixo, essa feiura que acaba se tornando belo, pelo menos para nós. Consigam experienciar, pelo menos por um segundo, o lugar do outro. Tem uma coisa de fazer autoficção que é um falar de si, mas também falar do outro de alguma forma. E a gente se coloca muito nesse jogo, né? Que busquem identificações e possam, sei lá, pensar sobre alguma coisa, não sei que coisa, mas que possam pensar, refletir. É só isso que eu espero, porque esse processo foi muito intenso para mim e eu refleti sobre várias questões da minha vida, então que estejam ali prontos, abertos. Só espera por alocagem. Olha, vem de peito aberto, vem de coração limpo, vem com vontade e vem para se divertir, porque, cara, é tiro, porrada e bomba. É um grande teto que a gente está construindo a partir de muitos universos e que todos esses universos se perpassam. Então, só a única coisa que eu posso pedir para o público para esperar é para vir de coração aberto. Não espera nada, só vem.